campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esses momentos das reflexões diárias, com muita alegria nós continuamos a leitura do livro Estude e Viva, agora no capítulo 28, primeira parte. Esse capítulo é psicografado, esse livro é psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, essa primeira parte, Emmanuel nos traz uma reflexão acerca do capítulo 5, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, o título é Bem-aventurados os aflitos. E no item 4 fala sobre as causas atuais das aflições. Ele é um pouco extenso, eu vou ler só um pouquinho ali para que vocês se conectem e depois busquem esse capítulo 5, que é o capítulo mais longo do Evangelho, e é muito importante que a gente leia na íntegra, né? Reflita um pouco mais sobre ele. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, tem duas fontes, bem diversas que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta pela má conduta ou por não terem imposto limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são frutos de interesse calculado ou de vaidade e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas desenções, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? E ele segue falando, né, que as doenças e enfermidades poderiam ser evitadas. Quantos pais são infelizes com seus filhos por não combaterem as más tendências lá desde o princípio, né, na infância ainda? O germe, né, do orgulho, do egoísmo, a vaidade. E que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a consciência e seguem um pouco mais. Nós vamos aqui ver o que Emmanuel nos traz nesse texto que ele colocou o título de Na Hora da Fadiga. Vamos ler? Quando o cansaço te procurar no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo das facilidades que te enriquecem as mãos. Pondera não apenas as dificuldades dos que ainda, em plenitude das forças físicas, se viram acometidos por lesões cerebrais, mas também no infortúnio dos que se acham em processos obsessivos vinculados às trevas da delinquência. Observa não somente a tortura dos paralíticos reclusos em leitos de provação, mas igualmente a dor dos que não souberam entender a função educativa das lutas terrestres e caminham, estrada fora, de coração enrijecido na indiferença. Considera não apenas o suplício dos que renasceram em dolorosas condições de idiotia, reclamando o concurso alheio nas menores operações da vida orgânica, mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que,
no fastídio do conforto material, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Quando a fadiga te espreitar a esfera de ação, pensa naqueles companheiros ilhados em padecimentos do corpo e da alma, e a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, de teus pensamentos, de tua palavra, de tua providência, de tuas mãos. Se o desânimo te ameaçar, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo, e se te reconheces conscientemente dotado de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Quando a fadiga aparecer, recorda que alguém existe a orientar-te, a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida maior. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre e que certa feita asseverou positivo, à frente dos seguidores espantados por vê-lo a servir num dia consagrado ao descanso. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então aqui, né, está esse convite, essa reflexão sobre o que nos envolve nos momentos cotidianos da vida, né, nas situações, nos faz perceber que existem diferentes e diversos tipos de dificuldades que nós enfrentamos na vida, os seres humanos, né? Então são dificuldades de ordem física, mas são dificuldades também de não aceitar o sofrimento, né? São aqueles que gostariam que tudo viesse sem luta, sem esforço, e ficam indiferentes diante das dores e das dificuldades dos outros. E aqui falando um pouco, né, que a gente deve buscar essa cura, essa renovação íntima, mas a resposta está dentro de nós, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nada do que a gente passou pertencia a dívidas de outras pessoas ou dos nossos pais com relação às leis de Deus, mas sim a equívocos que nós cometemos no passado. Então nós podemos e devemos buscar a cura. E o Cristo sempre levava em consideração o desejo de cura daqueles que o buscavam. E ele fazia questão de dizer: a tua fé te curou. Então, que nós possamos buscar ao Cristo com fé e esperança renovada diante dos conflitos, dos desafios, de tudo aquilo que nos desgasta a vontade e a alegria de viver. E que possamos encontrar nesse Mestre, no médico dos médicos, a força, o remédio, a água que vai matar a nossa sede de renovação e de coragem. Um abraço a todos, irmãos.
Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site